mundo protestando contra a poluição, até as revistas de Walt Disney contra a poluição. Mas deu pra perceber que tinha um rio aí do lado? Não, não. Ah, eu não vi nada, eu tava morrendo de medo. Rio? Você viu lá de cima da montanha-russa? Rio, São Paulo. Você conseguiu ver um rio lá? Não, Não? Por quê? eu meti os olhos. Não costumo olhar. Por quê? Eu vou ficar olhando pro rio. O Tietê é a principal marca das duas São Paulos, o estado e a capital. Uma marca tão importante quanto o Tamisa para Londres, o Sena para Paris ou São Francisco para o Nordeste brasileiro, com uma diferença. Ele fez a urbanização da principal cidade do terceiro mundo e serviu para a conquista do Oeste brasileiro. O Tietê nasce como um rio da terra. Vem da Serra do Mar e é o único grande rio brasileiro que corre contra o oceano. Seu curso vai para o interior. Ao atravessar a capital, vira o Rio da Lama, recebe lixo, despejos e esgotos. Mas, apesar de sujo e morto, é uma paisagem imponente para milhões de pessoas que passam ao seu lado todos os dias. Já perto do centro do estado, transforma-se num rio de água. A sequência de 6 hidrelétricas do rio Tietê o transformou numa sequência de lagos e o Tietê fica navegável como sonhavam os bandeirantes. Lá funciona a hidrovia do álcool e grandes comboios de cana, areia e álcool economizam combustível para um transporte importante. Na parte final, o Tietê está ganhando um rio de pedra. É um afluente feito pelo homem, o canal de Pereira Barreto, que vai permitir a navegação para a parte de cima do rio Paraná e abrir caminho para o norte do país. O Tietê termina no rio Paraná, que faz a divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Quando for concluída a última hidrelétrica do Tietê, a de Três Irmãos, a navegação também será possível até o sul do país. Mas as pessoas sempre lembram do Tietê pela sua sujeira. Na verdade, ele nasce, morre e renasce todos os dias pela sua própria força, pela sua própria correnteza e perfil, ao longo de 1.100 quilômetros. Uma força até demonstrada pelas enchentes, que não passam da reação do rio contra a ação do homem que insiste em modificar seu curso. A ideia deste programa é mostrar como o rio corre paralelo às nossas vidas, como o rio está aí, mesmo que a gente não olhe para ele. É bom lembrar que, ao mudar todo dia, o rio se torna eterno. No mínimo, um bom exemplo. Tietê, cadê você? Apesar de tudo, toda essa área em volta do rio ainda é um espaço de lazer. Nós estamos no maior parque de diversões da América Latina. E aqui bem perto fica também o maior parque de exposições da América do Sul, o Anhembi, que não é por acaso que tem o nome indígena do rio. Nos terrenos do lado do Tietê são montados os circos que vêm para São Paulo. E ficam também os motéis centrais da cidade. E toda essa atividade começou com 2 clubes que promoviam regatas e natação no rio, o Clube Espéria e o Tietê. Século XX, Esporte Clube Corinthians. Até 72, ano da última regata no Tietê, os corintianos tinham mais motivos para comemorar além do futebol. A Fiel vibrava na beira do rio para pessoas como seu Bimbo, o velho timoneiro. Atenção, vamos abrindo, Naina, abrindo a remada. Olha o Condição está encostando o adversário, olha o paulistano está encostando o Daniel. Abre a remada, vamos lá, 8 homens, 8 gigantes, no lance tranco, pega a irmã, passagem d'água, só na água. Esse velho galpão aqui no Clube do Corinthians é praticamente igual ao que ele era antes, há 60 anos. Aqui os barcos a remo ainda são construídos artesanalmente, com uma pequena diferença. Preste atenção.
Esse barulho todo que a gente está ouvindo é o barulho da Marginal que separou os clubes do Tietê, que isolou a cidade, o lazer e os remadores do rio. O seu Bimbo é um remador antigo, de 85 anos, e se lembra bem dessa época. Vocês saíam todos os dias? Todas as noites. Nós somos aqui à noite. Ah, À noite, porque somos trabalhadores, né? Então treinamos à noite. Era uma festa? Bastante. Como é que era? A festa era o seguinte, quando o barco voltava dos treinos, vinha cheio de peixe. Porque não batia o remo na água, o peixe caía dentro do barco. Então nós vamos para casa fazer o almoço. Era uma brincadeira. O pessoal ainda procura muito essa atividade a remo ou ficou mais difícil? Tá mais ou menos. Depois que teve o negócio da impedimento aí da Marginal, então fracassou mais, né? Fracassou. Então a atividade do remo aqui é mais os mais antigos, que continua ainda para não deixar cair o remo, né? Então, como é que eles fazem? Onde é que eles remam? eles remam aqui no Barco Escola de terça e quinta-feira, e sábado e domingo na cidade universitária. Ali bem perto, o clube rival também se desfaz em saudáveis recordações. Hoje, eles jogam todos no mesmo time, que briga por um Tietê limpo. Se conseguiram despoluir o Tamisa, que era o rio mais poluído do mundo, por que não despoluímos o rio Tietê? Que há quantos anos que os governos vêm prometendo e não fazem nada. E nós, população, não é só o governo, não, nós somos os culpados também. Porque quando há a limpeza do rio Tietê, você pode verificar que sai pneu, sai ferro, sai lata, colchão, almofadas, cadeiras. Não é o governador que jogou e nem o prefeito. Somos nós, o povo. O ex-deputado Herbert Levy foi campeão brasileiro de natação pelo Clube Tietê em 1928. E ele não só nadava no rio Tietê, como também participou de uma espécie de São Silvestre aquática da época, que foi a primeira travessia a nado de São Paulo, em 1929. Foram 6.700 metros a nado, da ponte da Vila Maria até a Ponte Grande. O que o senhor encontrava pelo rio quando o senhor nadava? Como é que era a paisagem em volta? O rio não tinha nenhuma espécie de higiene, era despejo de esgotos. E quando chovia muito e havia inundações, vinha boi morto boiando, com moscas por cima. Eu acho que eu me vacinei para o resto da vida contra tifo e outros bichos, devido a essa minha convivência com essas águas quase podres do rio Tietê. E essa que vos fala é Lita Ri, a sua radialista vulgar, ridícula, mal informada, gaga, tonta, idiota, imbecil, canalha, sem educação paranoica. E a hora certa é 7:02 na capital sampista. Agora um assunto sério. Nesse verso tão singelo, minha bela, meu amor. Compadre, agora nós vamos torrar o saco do prefeito, né, compadre? Cuidado com a censura, compadre, pra não sair de braços dados com 2 soldados, né, compadre? Pois é, compadre, a nossa campanha do Tiete e do Tietê tá vingando, meu. Tá vingando mesmo. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinho, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar, ver as madrugadas quando a passar. Os grandes compositores ainda fazem músicas dos rios, né? Porque acho que é um meio de protesto, porque estão vendo que o rio, todos os rios, no modo geral, acho que estão morrendo, sabe? Essa é a represa de Barra Bonita, a uns 300 quilômetros de São Paulo, bem no centro do estado. Até aqui, o Tietê atravessou vários saltos e quedas e poderia estar limpo, apesar de todo o esgoto jogado na capital, se não fosse os rios Sorocaba e Piracicaba. Eles desembocam bem no começo do reservatório, trazendo uma forte poluição. A água da chuva que lava os canaviais e o esgoto doméstico de cidades do interior que se industrializaram nos últimos anos.
Tietê traz um dilema: o que é e o que poderia ser. Um parque de diversões até debaixo d'água. Em Barra Bonita, o rio não é saudade, é lazer, é atividade. O cartão postal da cidade é a Eclusa, a primeira de uma série que está permitindo a navegação no rio Tietê. A Eclusa trouxe também o turismo, que passeia para cima e para baixo da usina hidrelétrica. No sobe e desce da água, os barcos driblam o desnível de 26 metros. Tietê, Tietê. E vamos baixando, tá? Vamos lá? Tá pronto aí? Beleza, poluição, história, futuro. O curso sinuoso do Tietê sempre foi manipulado e retificado pelos técnicos. Agora, ele está mudando de novo os mapas e livros de geografia. O Tietê está crescendo. Vai ganhar mais 9 quilômetros e 600 metros. Um afluente de concreto. É essa construção que marca o rio Tietê no seu pedaço final. Esse canal, além de suas razões técnicas, serve como um símbolo. O rio Tietê, que nasce na Serra do Mar como um filete de água, chega no centro da América do Sul com uma obra de engenharia gigantesca, digna das grandes pirâmides. Em 10 anos, milhões de toneladas de areia, terra, barro e concreto foram mexidos, escavados e recolocados para fazer o canal Pereira Barreto. Com ele, o rio Tietê comprova sua dimensão, comparável aos grandes rios universais. Tietê, 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 cadê você? Uma curiosidade, o rio Tietê, ele é rio de água, rio de lama e aqui vira rio de pedra com essa escavação. Como é que você vê essa construção? Realmente a obra foi escavada em arenito e o canal protegido com concreto. A importância desta obra, ela é única na América Latina, né? Na América do Sul, e só é comparada em seus dados técnicos às grandes obras desse porte, como o canal de Suez e também o canal do Panamá. Venho do alto da serra, corro para o interior. Tenho água pura na fonte, deixo cascata e frescor. Tietê, Tietê. O Tietê corre na contramão da natureza. Ao contrário do que se espera de um rio, ele não sai em busca do mar. Da serra, ele vai para o interior. O Tietê nasce na Mata Atlântica. Difícil mesmo é encontrá-lo. Nós estamos sobrevoando a região de Salesópolis. Daqui a gente vê uma divisão muito clara na Serra do Mar. Na encosta do litoral, a vegetação é Mata Atlântica. Do lado do interior, uma natureza monótona. O lugar onde o Tietê nasce é um imenso vale de eucaliptos. Pode observar, tudo eucalipto. A mata natural ali em cima, entremeada. Na próxima colheita desses eucaliptos, eles avançam para dentro da mata natural e aos poucos estão acabando com ela. E isso é prejudicial principalmente à fauna, porque sob os eucaliptos ou mesmo pinos, não há condições de vida da fauna. Então a fauna emigra e pode ocorrer, pode não ocorre o desequilíbrio ecológico. Por incrível que pareça, neste trecho é quase impossível achar o Rio do Alto. Antes daquela pequena represa formada por uma antiga hidrelétrica do começo do século, o Tietê não passa de um simples córrego. Os pilotos do helicóptero estão tentando seguir o mapa.
Eles não conseguem. É preciso aterrissar para perguntar o rumo certo. Não, mas aí. Bom dia, senhor. Bom dia. Por favor, bom dia, amigo. Onde é que nasce o rio Tietê aqui? Ah, é outro rio lá em cima. Lá em cima? É. Naquele outro córrego dela. As pessoas da região garantem que o desmatamento diminuiu. E com isso, até o Tietê voltou a crescer. De um ano e meio atrás, aumentou o dobro da água nascente aqui. Um helicóptero numa estrada de terra não é uma cena comum. E o pessoal da Kombi, que teve que parar por causa da gente, dá o endereço certo. Mais ou menos 30 quilômetros, uma caixa de cimento, é isso? E em cima da caixa que está escrito? Está escrito cabeceira do Tietê. Cabeceira do rio Tietê. Nascente do rio Tietê. Tá bom. Tudo bem. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Verde, deixa eu ver o peixe. Fio, brilho, verde, peixe, prata, peixe. Deixa eu te ver, peixe. Geladinho, gostoso. Era assim que você imaginava que fosse o rio? Não. Como que você pensava que ele fosse? Os grandão. Bom, nós estamos aqui na nascente do Tietê e agora a gente vai fazer o plantio do palmito. O movimento ecológico local já conseguiu uma vitória, a decretação do Parque da Nascente, mas sonha com um voo mais alto, o replantio da vegetação original. As leis de proteção ambiental prevêem que cabeceira de rio e margens no limite de 30 metros não podem ser modificadas. São áreas de preservação permanente. Aqui em Salesópolis, a poucos metros da nascente, já começam a aparecer as plantações de eucaliptos. E o que é pior, a menos de 2 metros do rio, recém-nascido. O eucalipto retira, por dia, em média, 200 litros de água do solo e transforma em água que vai para o ar ou mesmo em seiva que fica na própria planta. Nem a represa projetada para ser um manancial que vai abastecer São Paulo no ano 2000 escapa. Ela está cercada de pinheiros e mais eucaliptos. Um dos poucos vestígios de mata nativa em volta da barragem. É a foz do Rio Claro, o principal afluente na cabeceira do Tietê. Nesse cenário de Mata Atlântica, ele vem contribuir com a represa, trazendo suas águas por baixo dessas pedras imensas. A explicação dessa floresta uniforme está na economia. Ela serve para o consumo das fábricas de papel e celulose de Mogi e Suzano, responsáveis pela poluição do rio mais para frente. O estrago já foi bem maior, equivalente ao esgoto doméstico de 870 mil habitantes. Hoje, uma companhia grande como a Suzano polui o rio como uma cidade de 55 mil pessoas. É o máximo de tratamento que a tecnologia conseguiu avançar. Seria possível fazer essa redução chegar a zero? Não existe nenhuma atividade humana, nem mesmo a própria vida individual, sem geração de resíduo. Nós estamos compatíveis com as fábricas mais modernas instaladas no mundo hoje em termos de residual de efluente. O importante é que esse resíduo seja gerado numa quantidade tal que seja compatível, absorvível pelo meio ambiente. Uma cena de fazer inveja ao Pantanal.
Um rio sinuoso, protegido por uma vegetação baixa, a mata ciliar. Assim era o Tietê. Assim é o Tietê antes de alcançar a cidade de Mogi. A água é tão limpa que serve para o abastecimento. O que a gente está vendo aí no fundo é exatamente aquela faixa de preservação da mata natural ao longo do rio Tietê, na região de Mogi das Cruzes. E desse lado, uma das inúmeras hortas do Cinturão Verde que abastece o Rio de Janeiro e a Grande São Paulo. E a água que irriga as plantações vem do rio Tietê. Itaquaquecetuba, o resto de um sonho fantástico que construiu e constrói São Paulo. Tietê, matéria-prima. Porto de Areia. Ao longo de todo o seu curso, o leito do Tietê deu a areia e a pedra que o homem precisava para virar urbano, levantar edifícios, cimentar o solo. Lord, I'm a fool for a cigarette. When you finish, choke it, 'cause I wanna smoke it. Lord, I'm a fool. O rio Tietê passa bem aqui atrás desse barranco. Quando a areia dessa cratera terminar, todo esse espaço vai virar uma imensa lagoa, como muitas que existem aqui em Itaquaquecetuba. A intenção da prefeitura é aproveitar essas lagoas para criar um parque ecológico, como os de São Paulo. Mas quando eu cruzo a cidade, entro num túnel de horror. Tenho meu caldo engrossado, com lixo, esgoto e fedor. Tietê, 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 cadê você? Nós estamos no ponto onde o oxigênio do rio Tietê cai para zero. Essa ponte marca simbolicamente a primeira morte do rio. Ela foi construída e é mantida pela Companhia Nitroquímica Brasileira, que pertence ao grupo Votorantim do empresário Antônio Hermílio de Moraes. A empresa é dona de toda essa área aqui em volta do rio, na Zona Leste, e foi uma das que mais lutaram contra as desapropriações das margens para fazer o grande parque ecológico. Como a gente pode ver ali, essas corredeiras poderiam servir para agradáveis passeios de caiaque, pescaria e todo tipo de lazer. Mas a partir de agora só vão dar início ao grande esgoto que atravessa São Paulo. O que me preocupa é o fato das pessoas verem os problemas ecológicos como uma coisa separada da economia. Quer dizer, recurso renovável é recurso renovável. Se você não administra isso, isso vai acabar um dia. E isso ocorreu com toda a bacia hidrográfica do estado de São Paulo, ocorreu com várias regiões do país que foram ocupadas sem nenhum planejamento. E hoje, na véspera do ano 2000, com um know-how acumulado através da história em termos de ocupação incrível, com tecnologia satélite, tudo para você acompanhar essa ocupação, determinar uma metodologia, a gente continua ocupando o país com os mesmos critérios que os portugueses chegaram aqui há 400 anos atrás. Bom,
quem quer pilhar o Brasil deve vir para São Paulo. Esse é o conselho que eu dou aos piratas do mundo inteiro. Eles já atacaram todos os lugares e tem para tudo. Dá para você fazer um bom jantar de orca ali no Play Center, dá para você saquear a Editora Abril, dá para você saquear todos esses motéis que estão aqui na beira do rio, né, na Marginal. Laerte, como você se sente passeando aqui? Eu me sinto nas nuvens. Benedito João de Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Eu me volto, eu brinco, é pra seu acontecer, eu boto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra prova, pra quem quiser ver e comprovar, me chama. Benedito João de Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê pra prova, pra quem quiser ver e comprovar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem pode se interessar por um rio sem vida? Quem trabalha ao lado? A imprensa que reflete a opinião pública? Você nunca olha para o rio por quê? Muito pouco. O rio aqui em São Paulo é uma coisa que praticamente não chama atenção. É mais conhecido pela Marginal, que está ao lado dele, provavelmente por ele, está morto, né? Olha, de longe, visto pelos vidros, isolado pelos vidros, o Tietê é uma beleza. Ele seria melhor ainda se fosse azul, mas nada é perfeito. Pelo menos cheiro não dá nenhum. André, como é que é para você trabalhar aqui, bem do lado do rio Tietê? Olha, não é nada agradável, porque a gente cobre ecologia e fica vendo esse rio imundo, cheio de esgoto aqui, metade do esgoto de São Paulo vem para cá. Às vezes tem um cheiro horrível, às vezes chove, inunda o rio, você não tem nem como chegar aqui, é bastante chato. Você já passou para o outro lado do rio, atravessou a Marginal, chegou perto do rio? Não, você diz ali na beira? É. Não, nunca. Não tem nem como você atravessar a Marginal pra lá. Como repórter de meio ambiente, você já fez muitas matérias sobre o rio Tietê? Sobre o rio Tietê, não. Uma vez teve uma passeata em outubro passado aqui, só que infelizmente não veio ninguém, nem a própria população de São Paulo compareceu à passeata. Acho que eles esperavam 1000 e tantas pessoas, vieram nem 300. Então acabou nem dando matéria, também era num domingo, a revista já ia sair. Mas eu gostaria de poder fazer uma matéria sobre um grande projeto para recuperar o Tietê. Veja avaliou mal o protesto. Não percebeu que um evento não se mede pelo tamanho, mas por sua importância. O Tietê não está isolado da cidade porque quer. Não é fácil chegar até ele. De mais a mais, são poucas as pessoas em São Paulo que têm caiaque. Veja como foi o protesto por dentro. Os canoeiros querem limpar o rio, só não sabem onde conseguir o dinheiro. A gente não quer depender só de verbas do governo para fazer alguma coisa por esse rio. A gente pretende viabilizar a entrada de empresas que patrocinariam cada uma das etapas de limpeza que a gente estaria fazendo dentro do rio. Dizem que há rios no mundo que já estiveram assim, mas foram recuperados e hoje até choram por mim. Tietê, Tietê, Tietê. Estou morrendo de dor ao ver este rio, meus olhos chorou, porque lembrei o passado, meu anjo adorado, a água levou. O ditado é velho, mas vale. A natureza é sábia. Logo depois deste absurdo trecho poluído da capital, o Tietê se transforma em cachoeiras e quedas d'água. O oxigênio volta. A última amostra de poluição é a famosa espuma de Pirapora do Bom Jesus. Minha mãe paralítica, sem sinal de melhora, levei ela confiante ao Bom Jesus de Pirapora. Um velho carro de
Na barragem Edgar de Souza, os produtos químicos são chacoalhados como sabão em pó em máquina de lavar. Os jatos d'água diminuem o volume da espuma. O uso dos biodegradáveis diminuiu sua quantidade. A romaria segue passando. Salto é outra cidade à margem do Tietê que une a história com a fé. E a partir de Porto Feliz, de onde saíam os bandeirantes, o rio troca as curvas pelas linhas retas. Também troca de economia. O café que dominava as margens até os anos 60 foi podado pela cana. Para a terra e para o rio, uma péssima troca. Herbicidas, agrotóxicos, vinhoto, tudo que gira em torno da cana acaba no rio. Pacu, pintado, curim, bacará e muitas outras espécies são personagens inocentes do Tietê. Em vários lugares, eles sofrem com a economia que cerca e sufoca o rio. Em Barra Bonita, por exemplo, alguns peixes concentram doses preocupantes de mercúrio, vestígio da civilização industrial. Essa poluição afeta os pescadores que comem peixe todo dia, alguns há mais de 40 anos. O senhor disse que come desse peixe todo dia. O senhor já passou mal com ele? Eu já passei, sim. Já passei mal. Uns dois anos atrás eu passei mal. O que o senhor fez? Ah, sentia dor de cabeça, uma coisa tontura, uma coisa esquisita, e não sabia o que era, né? Porque aquela coisa ruim no corpo e vai atrás de uma coisa, vai atrás da outra, não sabia o que era. E depois, o que que... Aí eu parei de comer peixe uma temporada, não comi mais, que eu comia todo dia, parei de comer, sumiu sozinho. Melhorou. E o senhor sabe o que o senhor teve? Soube depois que o médico falou, né? O que ele falou? Falou que o mercúrio fazia mais, aí que fez análise do peixe e deu bastante no peixe que ele tem. Aí eu parei de comer peixe uma temporada boa, aí eu sarei, fiquei bom. Nós encontramos teores de mercúrio aumentado no sangue e na urina. E em alguns pescadores, nós encontramos valores acima do permitido e que já determina alguma sintomatologia. O consumo esporádico desses peixes não traz problema a qualquer um de nós. Porque é um valor, uma concentração pequena e nós não somos população de risco. Não há problema no momento. Mas se nós não tomarmos nenhuma providência e continuarmos aguardando, nós teremos essa possibilidade de mortalidade. Como aconteceu no Japão na década de 50, ou na Turquia em não situação de peixe, mas de semente de trigo. Na década de 50, também 50, 56, 60. Vamos esperar que morra 6 mil, 10 mil. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Para as colônias de pescadores que sobrevivem da pesca, o maior problema é o impacto das hidrelétricas do Tietê no meio ambiente. A maior parte dos peixes só reproduz subindo a correnteza e em centenas de quilômetros. Como o Tietê está interrompido por usinas e represas, a reprodução fica impedida. As corredeiras acabaram e, junto com elas, o espetáculo da Piracema. Os lambaris resistem, assim, eles não precisam de corredeira, eles conseguem desovar sem subir o rio. Eles sobem muito cordinho, né? Eles andam muito em cordinho, né? Pega esses cordinhos, sobe, eles desovam nesses cordinhos. Agora o peixe grande já tinha mais água, né? A CESP tenta remediar, repovoando as represas com alevinos da piscicultura, mas muitas espécies estão desaparecendo. Se vocês pararem de criar peixe aqui, os rios só acabam com os peixes. Provavelmente as espécies de piracema não se reproduzirão. Essa é uma cena
cena comum por aqui e em toda a usina hidrelétrica. Apesar do perigo que correm, os pescadores chegam bem perto das máquinas e lançam a rede aqui mesmo. Esse é o melhor lugar de se pescar, uma vez que os peixes não conseguem subir a correnteza e param por aqui mesmo. É por isso também que a gente vê essa grande quantidade de garças, que encontram alimento muito fácil. Deixa eu te ver, peixe. Peixe. Deixa eu te ver, peixe. Nós estamos num posto de gasolina à beira da estrada e também à beira do rio Tietê. As pessoas aproveitam a parada aqui para encomendar um prato típico da região. O verdadeiro sashimi. Essa cidade se chamava Nova Oriente, mas depois da guerra mudou o nome para Pereira Barreto. Isso por causa da colonização japonesa. Todo mundo come aqui ou é só japonês? Não, tudo. Mas hoje está obiciado é brasileiro do que japonês já. Mais brasileiro? Mais brasileiro. E eles comem o peixe com o quê? Cerveja, mais de cerveja na preferência, né? E saquê, não? Saquê não, saquê é mais no sukiyaki, né? Deixa eu aproveitar que a senhora está preparando para experimentar um pouquinho. Que peixe que é esse? Peixe curimba. Gostoso. A seguir, as marginais, as enchentes, os esgotos, as bandeiras, hidrelétricas e artistas do rio Tietê. Essa paisagem, que é quase uma pintura, o rio Tietê cumpre a sua primeira função. Literalmente mostra e entrega a sua força para São Paulo. A usina de Salesópolis, que funciona desde 1912, respeitou esse lago natural, transformado em reservatório, e aproveitou a queda livre de 150 metros para gerar energia. Este é praticamente o início do rio. Aqui ele começa a descer lentamente da altura de 750 metros da serra, com destino ao centro do Brasil. Esta trajetória vai ser fatal. Para sobreviver, o Tietê encontra pela frente um caminho cheio de pedras e cimento. Esse é o primeiro ponto onde o Tietê é barrado pelo homem. Aqui a água ainda é pura porque a barragem não recebe nenhum tipo de poluição, só as águas da cabeceira do Tietê e das chuvas. É a represa de Ponte Nova, que serve para regular a vazão do rio e abastecer as cidades mais próximas. Esse canal funciona como uma espécie de ladrão gigante de caixa d'água. Quando chove demais, o excesso da represa vaza por ele. Em 17 anos, isso só aconteceu uma vez. Aqui debaixo, o Tietê vira um túnel de 130 metros e pode ter sua água controlada por válvulas subterrâneas. Depois da represa, ele volta a ser um rio bucólico, pequeno e sinuoso, que vai receber os afluentes e crescer aos poucos. A Rota dos Bandeirantes, reverenciados por Brecheret, no famoso Deixa que eu empurro. O monumento retrata o sufoco dos bandeirantes, obrigados a retirar os barcos do Tietê por causa das corredeiras. A história do rio é cheia de ufanismo, nacionalismo e fortes pinceladas de mentira. Nesta cidade, a encenação repete a imagem de grandes heróis. Tudo indica que foi bem diferente. Os bandeirantes não tinham toda esta vestimenta e muito menos o sentimento nobre de conquistar um oeste que sequer sabiam onde ia dar. Hoje, o desbravamento é comandado por grandes hidrelétricas, projetos de engenharia da década de 50, que foram implantados a partir dos anos 60 e até hoje, como parte do sonho de um Brasil grande. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Uma
barragem regularizadora inclui, esquematicamente, uma usina geradora de energia elétrica, um vertedouro por onde se escoam os excessos de água e uma eclusa, que permite às embarcações passarem de um nível ao outro do rio. O comboio tem 130 metros de comprimento. Na verdade, são 4 barcaças-tanque que transportam 1.200.000 litros de álcool. Esse transporte equivale a 36 caminhões de 30 toneladas. Além do álcool, a hidrovia do Tietê tem funcionado para o transporte de cana e areia. Até agora, são 400 quilômetros navegáveis através dos lagos formados pelas 6 hidrelétricas entre Barra Bonita e Três Irmãos, que não está terminada. Quando esta usina for aberta, a navegação chegará ao Rio Paraná. Esta aqui é a hidrelétrica de Ilha Solteira, a terceira mais potente do país, depois de Itaipu e Tucuruí. Ela fica no Rio Paraná, bem na divisa de São Paulo com Mato Grosso. E apesar de estar construída no Rio Paraná, ela também vai aproveitar a força do Rio Tietê. De que maneira isso vai ser possível? O Rio Paraná, nesta região, ele tem a formação do lago de Ilha Solteira e abaixo o lago de Jupiá. A água do Rio Tietê, ela desemboca na região entre esses dois lagos. Está sendo construído um canal que vai facilitar, vai favorecer que a água possa desembocar na parte de cima, do lago de cima. E isso dá uma flexibilidade operativa para que você, numas condições de seca, por exemplo, do Rio Paraná, você utilizando a água do Rio Tietê, através desse canal, joga a água dentro da represa de Ilha Solteira e faz a geração em Ilha Solteira. A contagem regressiva já começou. Quando o canal estiver inundado, esse dique de terra vai desaparecer. E a água do Rio Tietê vai se encontrar com esse grande lago reservatório de Ilha Solteira. Daqui, as embarcações vão poder subir o Rio Paraná, em direção aos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A viagem termina aqui, na Foz. O Tietê, perto do fim, deságua no Rio Paraná. Renasce em outras águas. A navegação é quase uma realidade. Daqui, segue para o sul do país. A despoluição ainda é um sonho. Guiar, dirigir, atravessar São Paulo pelas marginais dos rios Tietê ou Pinheiros é uma aventura e nada saudável. Os números assustam. 1 milhão de veículos passam diariamente por elas, somando 4 vezes o tráfego da Dutra e trabalhadores. Todo dia acontecem não menos do que 2 acidentes graves, 30 mortes por mês, uma por dia. A Via Expressa é uma montanha-russa, ou melhor, roleta-russa. No caso do Tietê, leva o nome da linha de ônibus mais famosa da cidade, Penha-Lapa. Lá vem os caminhões, Tietê. Frotas e frotas de caminhões. Lá vem os caminhões, Tietê. Frotas e frotas de caminhões. Caminhões carregados de tédio, caixas de cebola, abobrinha e angústia. Amanhã a cebola estará na quitanda, o tédio e a angústia no divã. Existem projetos de afastar as marginais do rio e devolver essa área de lazer que foi o Rio Tietê, das margens do rio, para a cidade. O senhor acredita que isso seria possível com a urbanização do jeito que ela está? Eu quero ver quem é capaz de acabar com qualquer marginal. Elas não dão conta do tráfego cada vez maior de São Paulo. Isso é conversa mole para boi dormir. Eu acho que aquilo que está feito é irreversível, porque... Não só é irreversível porque revertê-lo tem um custo absolutamente incalculável, como porque também isso é cultura. Isso é fundamentalmente cultura. A gente precisa respeitar mais, não é? Esta maneira de fazer a cidade que é pedra sobre pedra todos os dias, né? As marginais foram implantadas nos anos 60 e saíram bem diferentes do que foram pensadas. Era um sonho de muitos prefeitos, especialmente Prestes Maia, administrador dos mais visionários. Lá pela década de 30, as marginais entraram no seu plano urbanístico. Levavam o nome pomposo de parkways e serviriam de moldura às margens ajardinadas de um rio retificado. As avenidas faziam parte do projeto rodoferroviário Porta de Entrada da cidade.
A falta de verba não permitiu sua conclusão e o único marco arquitetônico que restou foi a Ponte das Bandeiras. Um marco solitário no meio da imensa anarquia do trânsito das marginais. Uma prova de que São Paulo se atropela a cada instante. A ideia dele, muito pelo contrário, ele buscava a coisa da integração mesmo, né? E a partir do momento que eles resolveram simplificar o projeto, essa coisa da integração foi por água abaixo. O que houve, na verdade, foi o inverso, né? Uma coisa de confinar o rio mesmo, de reduzir uma passagem. O rio pode ser engenharia, o rio pode ser arquitetura e pode ser o espelho da própria vida. Filmes, músicas, poesias, desenhos. Apesar de tudo, as águas que cruzam São Paulo são fontes ou dejetos de inspiração. Vejam só, Cidade Oculta, filme com Arrigo Barnabé, o personagem Anjo que trafica droga e mora numa draga dentro do rio. Poesias e músicas. Eu fui numa festa do Rio Tietê, eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber, já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamado, eu caí de costa e fiquei deitado. Aí eu fui pra casa, oi de braço dado, oi de braço dado com 2 soldados, e muito obrigado. Sábado, 3 da manhã, sirenes na capital. Peixes do Tietê invadem a marginal. Não somos gente. A história Os Piratas do Tietê, do cartunista Laerte. A aventura possível urbana hoje teria que se dar pelo Tietê. E, bom, é uma história humorística também, né? De aventura e humorística. E os seus piratas sofrem com a poluição? Não, eles estão integrados. Eles são a poluição. Um filme de Carlos Reichenbach, cujo enredo mostra o navio Titanic sendo resgatado das águas do Rio Pinheiros. Falar do Tietê e mostrar o Pinheiros. Garanto que pouca gente vai notar a diferença, pelo menos em São Paulo. Até uns 50 anos atrás, o Pinheiros não passava de um córrego, afluente do Tietê. Ele foi transformado em canal pela antiga Light, a empresa que iniciou a exploração da energia elétrica no Brasil. A Light fez o que quis com os rios de São Paulo. O movimento do Pinheiros, por exemplo, é invertido pela usina da Traição. A água é sugada do Tietê e bombeada para a represa Billings, que alimenta a usina Henry Borden. A Traição está toda aí. Ao invés do Tietê receber um afluente limpo, é ele que vai dar a sua água, ou melhor, o seu esgoto, para gerar energia para Cubatão e Baixada Santista. Essa inversão do rio tem uma vantagem. Divide salomonicamente os esgotos de São Paulo entre litoral e interior. A Light, de origem canadense, foi comprada pelo governo nos anos 70 e hoje se chama Eletropaulo. Do fim do século passado até essa data, ela também fez o que quis com a velha república. Estipulava a tarifa sem mostrar custos, recebia do governo em ouro e remetia seus lucros à vontade para o exterior. A Light, sem dúvida, ajudou e estimulou a industrialização nascente de São Paulo, mas às custas de muitas dívidas para o país e para os rios. Eles adquiriram um monopólio dos transportes e da geração de energia elétrica. Tá? E a partir desse momento eles tinham praticamente o desenvolvimento da cidade na mão deles, para fazerem o que quisessem. São Paulo, capital, metrópole.
Como quinta cidade do mundo, tem uma cara, uma marca, uma explicação. Tem também uma dívida com seus rios. São Paulo que amanhece trabalhando. São Paulo... Todo mundo sabe que São Paulo cresceu a partir desse lugar, o pátio do colégio. Não foi por acaso que os jesuítas escolheram essa colina para construir a primeira igreja. Desse ponto alto estratégico, eles podiam controlar os possíveis inimigos e também usar os rios Tamanduateí e Tietê como estrada de penetração para o sertão. Hoje, além de marco histórico, o pátio do colégio ainda é um referencial para a cidade de São Paulo? Sim, sem dúvida, continua sendo um marco histórico, além de um divisor de águas. Porque aqui, no topo da colina, as pessoas estavam protegidas, seguras, enquanto que logo mais, aqui já na descida, indo para o Tamanduateí, as pessoas se encontravam muito mais abertas. Esse marco, eu acho que esse divisor ainda é notavelmente percebido até hoje. Tá? Se nós pegarmos a cidade a partir desse ponto, a gente pode atravessar pontos como aqui o centro, onde que a gente tem uma série de edifícios, de escritórios, de bancos, enfim, toda uma atividade nobre. Seguindo mais adiante, a gente sobe até o Espigão da Paulista, tá? O ponto mais caro da cidade. Ainda nós continuamos descendo para um outro ponto nobre, que são os jardins. Entanto que, se você pegar aqui, a partir desse ponto e descer, a gente vê que as camadas menos privilegiadas escolheram justamente essa região da várzea, das baixadas do rio, para irem se instalando. E isso se estende daqui e prossegue até a região da Zona Leste. Eram terrenos baratos. Exatamente, terrenos baratos, facilmente inundáveis, né, que não proporcionavam muita proteção a essa população. Pode parecer bobagem, mas é até emocionante saber que com esse simples gesto mecânico eu posso controlar a força do rio Tietê, podendo até interromper o seu curso. O rio Tietê está passando aqui por baixo e ao girar esse volante eu consigo dar maior ou menor vazão às águas. Pode parecer antiecológico, mas isso é fundamental para prevenir as catástrofes e enchentes que sempre acompanharam a história dos rios na vida do homem. Na verdade, nem eu, nem ninguém poderia controlar a enchente em São Paulo. O máximo possível é preveni-la, principalmente numa cidade que, de tanto cimento e asfalto, ficou impermeável à água da chuva. O jeito é calcular o tamanho da tempestade. O radar meteorológico da barragem de Ponte Nova é capaz de detectar as trovoadas bem pertinho, na nascente do Tietê, ou num raio de 180 quilômetros. Ele localiza a chuva em Minas, no Rio, litoral, e sabe para onde ela caminha com até 6 horas de antecedência. Esse parâmetro vai ser importante para o sistema de alerta a inundações, no qual dará parâmetros para a operação das barragens, para o sistema de alerta a inundações, que é ligado, digamos assim, à defesa civil, né? A retirada de pessoas de áreas inundadas, etc. Normalmente a gente poderia ir a pé até aquela casa ali, mas hoje, depois da chuva forte que caiu nesse começo de fevereiro, a gente é obrigado a pegar um barco para chegar até a casa desse pescador. Mas o pessoal aqui não se incomoda muito, parece que está acostumado. É comum esse tipo de cheia aqui no começo de fevereiro? É comum, que fevereiro é 3 enchentes, né? Dá 3 enchentes? 3 enchentes. E essa é a última enchente, né? Como é que você sabe? Essa é a enchente da goiaba. Por quê? Porque geralmente é quando a goiaba amadurece mais, né? Então nós apelidamos essa enchente, é a última enchente da goiaba de fevereiro, né? Macarrão, vocês vão dormir aqui mesmo com essa água? Tem que dormir, né? Tem que dormir. Porque senão você deixa abandonado,
vem, rouba, perigoso roubar, né? Os materiais que tem aqui dentro, tudo, né? E tem que ficar aqui olhando as coisas também, né? E essa água não pode subir mais do que isso? Sobe. Sobe um pouco, um palmo, 2 aí, mas não sobe mais que isso. Aí, ó. Nós jogamos as coisas pro alto assim, ó. E dorme, né? Ela pode pescar dentro de casa. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Quando chovia muito, a Baixada do Bom Retiro ficava a Veneza brasileira. A enchente tomava conta de tudo. As famílias todas tinham barco e durante a noite passeavam nas ruas inundadas com iluminação nas barcas, cantando e fazendo serenata. Para nós, os moços, aquilo era uma alegria quando o Tietê transbordava. No passado, no presente, a história é a mesma. Nem sempre ela é vista com os mesmos olhos e bom humor. Para boa parte dos paulistanos, o Tietê é o principal protagonista de um filme que reprisa todo ano. Na tragédia, famílias inteiras perdem móveis, eletrodomésticos e a ilusão de que vivem num lugar seguro. A criança lá, pega lá. Da cheia não escapam nem os visitantes de outros estados e países que chegam para as exposições no Parque Anhembi. Você é da onde? Eu sou do Ceará. Que cidade? Fortaleza. Você já conhecia esse rio que passa aqui do lado? O Tietê é muito famoso lá, quando enche. Nós já aconteceu que nós chegamos aqui e não conseguimos chegar de carro porque deu enchente. Então tivemos que vir alguns quilômetros a pé para poder entrar aqui no Anhembi. A enchente é o drama de quem ocupa o espaço que algum dia pertenceu ao rio e às vezes nem sabe. O Tietê hoje em São Paulo é uma reta que divide a cidade em zona norte e sul, mas nem sempre foi assim. O rio perdeu quilômetros de curvas, meandros e várzeas inundáveis em sucessivos projetos de retificação. Os técnicos acreditavam que ao canalizar o rio, a água correria com mais facilidade e o problema da enchente desapareceria. O que importa é que se a gente olha o desenvolvimento urbano brasileiro, nós vamos ver que até meados desse século, um pouco menos, todas as cidades se desenvolviam dando as costas para o rio e para as águas, de uma maneira geral, inclusive para o mar, né? O rio e o mar são sempre fundos de quintal, ou permanecem distantes da cidade. Você pega, por exemplo, Mogi Guaçu, Piracicaba, você vai ver que as margens dos rios são inundáveis, eram focos de doença e nessas condições era fugir disso e fugir também da mata, porque a mata também era uma doença, né? Doença, mosquitos, enfim. De sorte que só recentemente é que o sol e as águas foram incorporados à nossa vida cotidiana e passaram a constituir pontos de interesse na vida de todo dia. Eu penso que não havia nada a fazer, o processo era esse mesmo. Um parque 120 vezes maior do que o Ibirapuera. A integração da região metropolitana por um pulmão verde acompanhando o rio. 14 lagos, 2 maiores do que a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. No lago de Itaquaquecetuba, uma cidade náutica. Desde seu nascimento, o Parque Ecológico provocou discussão. A ideia era simples: recuperar para o Estado e população a margem do Tietê desde Salesópolis até Santana do Parnaíba. Nós não podemos nos limitar a visualizar o rio só no trecho da cidade, mas é importante a gente enxergar um pouco mais extensivamente para que nós nos complementamos perante a história de São Paulo, as outras gerações. Quer dizer, a nossa geração acho que tem algumas obrigações a cumprir perante as futuras gerações. Uma delas é com relação ao Rio Tietê. Resgatar o Rio Tietê, a importância do Rio Tietê, a paisagem e dar um uso social para ele. As obras começaram por 2 núcleos, na Zona Leste, perto da Rodovia dos Trabalhadores, e na Zona Oeste, próxima a Castelo Branco, em Tamboré. A briga pela margem do rio acabou na justiça, que deu ganho de causa para as indústrias e especuladores. No início dos anos 80, o governo estadual sucumbiu diante da imensa área a ser desapropriada. O Parque Ecológico Tietê foi riscado,
foi limitado em 90% dentro das áreas que sejam da União, isto é, a enchente média mais 33 metros. No entanto, por decisões muito estranhas, esses limites foram estreitados, fazendo com que o Estado fosse obrigado a pagar a desapropriação de uma terra que, na verdade, era do próprio Estado. Na época, cientistas, arquitetos e políticos percorreram a extensão do tão sonhado parque e pediram sua implantação. Talvez seja o plano mais bem pensado e detalhado de um parque de proporções metropolitanas nesta escala para o mundo inteiro. Do sonho só restaram este lugar e o Parque Ecológico de Cumbica. Outro arquiteto famoso foi convidado pelo prefeito Jânio Quadros a pensar um Tietê diferente dentro de São Paulo. O projeto de Oscar Niemeyer gerou controvérsia maior ainda. Essa ideia foi afastar a avenida, conforme o caso, de 300 metros, 1000 metros, e nela criar um parque fantástico. De modo que a solução é essa, é a solução que todo paulista deveria desejar, é que a cidade tivesse um parque com jardins, com esporte, com recreio, com locais de cultura, de trabalho, de habitação, etc., como tem em todas as cidades grandes do mundo e que São Paulo não tem. Aproveitando o ensejo, chamamos aqui a atenção do arquiteto Oscar Niemeyer. Que o Oscar Niemeyer não faça um paraíso, um jardim, um campo de golfe nas margens de um rio de merda. 20 mil litros de esgoto por segundo. 1,730 bilhão de litros por dia. É o que a Grande São Paulo despeja no Tietê. Despoluir o Tietê é simples. Basta não jogar esgoto bruto na água. Durante anos, ninguém investiu em saneamento básico, porque é o tipo da obra invisível, subterrânea. Em compensação, os governos passados preferiram centralizar o tratamento em milionários projetos como o Sanegran, ao invés de espalhar mini-estações por São Paulo. Tudo estaria perfeito se a rede de esgoto chegasse até a estação de tratamento, mas faltam quilômetros de encanamento. Resultado, em Barueri são tratados apenas 25% do esgoto e a estação opera com capacidade ociosa. Hoje o interceptor está subutilizado e o esgoto que corre aí dentro só cobre o chão. É um problema muito grande que você colocou bem. São as redes de esgotos, os coletores troncos, os interceptores e as estações. Tudo isso, para que São Paulo, para que o Tietê possa ficar livre dessa poluição, exige um investimento de quase 2 bilhões de dólares. Não é possível resolver o problema da despoluição do Rio Tietê numa única administração. Então é um problema que, com certeza, vai sendo empurrado de administração para administração. A Tâmisa demorou 12 anos para despoluir. O Sena, quase 10 anos. E o Tietê não vai ficar por menos. Ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso.
para o interior. Tem água pura na fonte, peixe, cascata e frescor. Tietê, 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 cadê você? Mas quando eu cruzo a cidade, entro num túnel de horror. Tenho o meu caldo engrossado, com lixo, esgoto e fedor. Tietê, 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 cadê você? Dizem que há rios no mundo que já estiveram assim.